Não são as coisas que perturbam as pessoas, mas a maneira como elas enxergam as coisas. A alma humana, ela veio ao mundo para se expressar através de valores e virtudes. Você tem dado espaço para isso acontecer na sua vida? O corpo, ele é um veículo para a alma se expressar. E talvez você possa estar parado em algum hábito. Oiê, meu nome é Ludmila Cárdenas. Compartilho com vocês sobre filosofia, questionamento, ideias, livros que podem tornar a sua vida um pouco mais prática. A gente já aprendeu em outros vídeos que a gente já conversou aqui que virtudes são qualidades que melhoram o indivíduo e que hábitos, quando eles bem consolidados, ele consegue construir um caráter. Por exemplo, na polaridade, eu sei que eu tô muito preguiçoso, então eu preciso mudar o meu polo para poder começar a ser proativo. Então você muda o polo, mas primeiro você tem que ter consciência que você tá com preguiça, que você assume que você está com preguiça. E aí você age para mudar o polo. Então é por isso que você tem que estar muito consciente que você está preguiçoso. Você sabe que você está preguiçoso, você não é preguiçoso, você sabe que você está preguiçoso e eu vou fazer por isso. Cada dia eu vou fazer um pouquinho, um hábito melhor. Então, com um hábito, aquilo vai te tornando mais proativo. Mas primeiro você tem que saber que você está preguiçoso, entende? Você tem que entender da consciência. Se alguém te fala que você está preguiçoso e aquilo te ofende, então vamos olhar para dentro porque, é isso mesmo que se te ofendeu é porque foi para você. Então vamos não agir na emoção, vamos estar consciente de que aquilo me machucou, o que eu tenho que aprender com isso, sou preguiçoso e realmente a pessoa tem razão, vou me acalmar e mudar e agir. Então a consciência ela tá ali para isso, é por isso que é importante você estar consciente, para você sempre identificar em qual polo você está. Epictetus, que ele foi literalmente um escravo, mas mesmo sendo escravo fisicamente, ele dizia que as pessoas ainda assim eram escravas. As pessoas livres ainda elas eram escravas. E sabe por quê? Porque as pessoas entregam o controle da própria vida para coisas que não dependem delas. Por exemplo, você não fala inglês, então você depende da narrativa da Globo para poder se informar sobre o que o Trump falou, o presidente Trump falou. Então, você não fala inglês, então você está dependendo de outros para poder ter uma informação. Então você é escravo. Ou você aprende inglês e vê o que realmente de fato foi dito, ou você vai lá no vídeo original de onde o presidente Donald Trump estava falando, vai fazer de tudo para entender o que foi falado e a partir disso tirar a sua própria conclusão. E aí você não é um controlado, não é um escravo. Você teve a sua própria conclusão, o seu próprio pensamento. Porque a maioria dessas narrativas a gente só escuta alguém que falou, o meu artista que curtiu sobre essas coisas e então eu vou na ideia dele porque ele falou que o Trump é isso e eu acredito. E muitas das pessoas elas não sabem, então elas estão sendo escravas de uma narrativa que elas nem sabem se é verdade, elas só estão ali repetindo. Então isso também é ser escravo. Ser escravo também é quando você acordou mal porque alguém te tratou diferente, sabe? Aquilo mudou o seu dia porque alguém não deixou não fez o café pra você, ou porque não tinha leite na geladeira quando você foi fazer o café. Então aquilo estragou o seu dia. Isso também é ser escravo. Isso é porque coisas que não dependem de você, você tá ali, dando o mundo. Ser escravo também é você ter medo de falar alguma coisa ou fazer alguma coisa por medo do que os outros vão pensar de você. Então você não faz, você esconde a sua identidade. Aquilo tá querendo sair, como a gente disse no início do vídeo, a alma veio ao mundo para se expressar e o nosso corpo é um veículo. Você tá bloqueando isso com medo das narrativas contrárias, com medo do que os outros vão falar, então você é um escravo. Então percebe que nada disso tá no seu controle, mas você tá ali dando atenção para isso. Então isso vira o mundo, começa a virar uma bola de neve. Eu amo Epicteto porque ele é estoico e então
estoicos, eles são muito práticos, né? Papum. Então, ele dividia a vida em duas coisas. O que depende de você e o que não depende de você. Olha que prático. Simples assim. Faz uma lista. O que depende de mim e o que não depende de mim. Faz uma lista. Olha o quanto peso sai das costas. Então, vamos lá. Exemplo de coisas que dependem de você. Pensamentos, escolhas, atitudes, valores, princípios. Coisas que não dependem de você. O passado, a opinião dos outros, o clima e resultados finais. Isso daí não depende de você. Então, levando isso pra prática, vamos levar pro Instagram. O que não depende de você é como o público vai reagir, quantas curtidas você vai ter ou quantos comentários você vai ter, e coisas que dependem de você. É qualidade de conteúdo, é consistência, é a estética, é a mensagem. Então, Epictetus falaria: você controla o que cria, não como os outros reagem. Agora, opinião dos outros. O que não depende de você é o que, se os outros te chamarem, você é errada, isso que você faz é isso, você é homofóbica, você é isso, você é aquilo, nananã. Então, isso não depende de você, o que os outros estão falando. O que depende de você? Você se manter firme naquilo que você acredita, naquilo que você é, porque você se conhece. Você não conhece o suficiente. Então, o que os outros estão dizendo não é problema seu, entendeu? Aí um outro exemplo, no relacionamento. O outro não é obrigado a te amar, ou a mudar, ou a reconhecer o seu valor. Isso não depende de você. O que depende de você é a constância, o quanto que você vai amar, o quanto você vai comunicar, o quanto você vai alertar, o quanto você vai amar, ou se vai permanecer, ou se vai embora. Isso depende de você. E amor não é controle, amor é escolha. E no dinheiro e no trabalho. Nossa, o sol tá exatamente no meu rosto. Sobre trauma, sobre passado. Então, o que não depende de você, o que fizeram com você, ou o que aconteceu, e o que depende de você, o significado que isso te traz e o que você faz com isso agora. Todo mundo tem trauma, gente, todo mundo tá tendo que lidar com processos internos e doer, sentir dolorido é normal, é completamente normal, não é culpa do outro. Então você tá se sentindo ofendido, tá em você, sabe? Porque doeu dentro da gente. Se eu tô espetando alguém e vai doer no outro, não, vai doer em quem eu tô espetando e quem tá sentindo a dor. Então, gente, a maior armadilha da vida é a gente gastar energia tentando controlar aquilo que a gente não tem controle, aquilo que nunca foi nosso, e a gente tá negligenciando aquilo que sempre foi ser, aquilo que sempre foi, que é quem a gente escolhe ser. Então, sempre estar consciente para você começar a identificar em quais polos você está. Se eu tô preguiçoso, então vou começar a ser proativo com pequenos hábitos, dia após dia, anotar, se orgulhar e até aquilo se tornar parte de você. Então tem que estar consciente, porque criando hábitos, o hábito ele te puxa pro lado da virtude, porque não é algo, eu tenho virtude, não é algo que vai te puxando, que você vai reconhecendo. Por exemplo, você é honesto. Se você é uma pessoa honesta, você vendo alguém deixando uma carteira cair do bolso, mesmo quando não tem ninguém à sua volta, só tem você que tá atrás e a pessoa que deixou a carteira cair, é nesses pequenos momentos, pequenos hábitos de, não, vou avisar que a carteira caiu. Não é, sabe? Não é, eu sou honesto. Não, a gente vê na prática. A virtude a gente só vê na ação. É como a gente vê o caráter, né? Por isso que hábitos bem consolidados, ele vai construindo o caráter. Todos os dias eu vou buscar por princípios, valores e virtudes, eu vou me tornar aquilo que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa sábia, eu quero ser uma pessoa que sabe as coisas. Eu gosto de filosofia, eu gosto de coisas que, pra ser honesta, muita gente não gosta, assim, da minha idade. Eu, por ser mulher e tenho 32 anos, as pessoas hoje em dia não querem conversar as coisas que eu gosto de conversar, sobre filosofia, sabe? Sobre coisas profundas, ou sobre teorias das conspirações, que acho que esse ano já meio que entramos em fato que na teoria da conspiração nada dessas coisas existem, mas é sobre isso, sabe? A gente é individual e cada um tá aqui pra ser alguma coisa. A nossa alma carrega uma identidade, o nosso corpo tá
aqui só de veículo, só de passagem. Então para de prestar atenção vamos ter consciência em coisas que realmente agrega a nossa vida em alguma coisa e deixar coisas que não dependem da gente. Essa lista do Epictetus é basicamente perfeita. O que depende de mim e o que não depende de mim. E é isso. E não me sentir culpado a partir disso. Porque depois que a gente vai se tornando adulto, a gente vai reconhecendo os nossos traumas. Acho que depois dos 30 anos que a gente vai firmando a nossa identidade, a gente vai reconhecendo aquilo quem a gente é e aquilo que eu tenho que fazer aqui no mundo. Eu gosto de fazer o que eu gosto, sabe? Isso vem muito à tona. Então é uma base, Saturno, né? Fala sobre estrutura. Então todo mundo tem isso. Então a gente tá ocupado com a gente mesmo. A gente tá em construção. Eu tô lendo um livro, O Mundo de Sofia. É uma novela filosófica. Ele conta de todos os filósofos que já existentes. E aí ele fala sobre uma parte na Idade Média. Eu tô lendo sobre a parte da Renascença, no período da Idade Média, entre que veio muitos novos pensadores. E aí eu tava lendo numa parte que isso me chocou, mas me chocou porque ainda assim acontece. Porque teve uma parte no livro que ele fala que naquela época as pessoas eles descobriram por quê? Que pensar podia resolver problemas. E aí eu li aquilo e falei assim, gente, olha que louco quando eles descobriram que pensar resolvia problemas. E é muito louco o fato que até hoje tem gente que não sabe isso, né? Então é um problema, algo que eles descobriram na Idade Média e que até hoje muita gente não sabe, que é só a gente pensar em soluções que a gente pode resolver problemas. Talvez, né, os nossos próprios problemas, coisas que nos rodeiam. Então eu achei isso um paralelo muito, muito arcaico, talvez, porque talvez não moderno, porque ainda existe. Então, o que está estragando o seu dia realmente depende de você? Então, se não depende, por que você está deixando isso virar uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve? Deixa isso pra lá. Faz essa lista que Epictetus fez. Nem é lista, é só, mencionou duas coisas. O que depende de mim e o que não depende de mim. Faz uma lista e se senta livre. Livre. A gente é individual, a gente tem que carregar aquilo que a gente veio pra fazer. Ter coragem também. Porque coragem de ser o que é porque a gente não é igual a ninguém. Então significa que as nossas opiniões são todas diferentes. E óbvio que a nossa opinião vai se consolidar, vão estar juntos, na lei universal. Como eu expliquei agora, polaridade. Triste e felicidade. Qual polo eu tô nesse momento? Olha, eu tô triste, mas eu tô triste porque aconteceu isso, mas isso não me tirou o meu dia de eu ir trabalhar bem, de eu sair, fazer minhas coisas, minha rotina. Ok. Aí, totalmente saudável. Então, não acha que a felicidade só depende de outra coisa. Felicidade é um estado. Olha, eu tô me sentindo feliz. Eu me sinto feliz em qualquer estado, em qualquer momento, assim, da vida. Tudo pra mim é felicidade. Meu marido, ele morre de rir, né? Que ele fala que eu caminho assim, ó. Gente, mas eu acho lindo, tá? Eu acho tudo lindo, eu acho tudo diferente. Eu acho que a natureza inspira e limpa a mente. Então, eu gosto muito, 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 assim, de estar bem atenta a tudo. Ao que tá acontecendo comigo, ao que não está e viver a vida.